Como testemunhar pessoalmente de Jesus? Como depender do Espírito Santo para ganhar almas para Jesus? Como crer no poder do Evangelho para salvar e transformar vidas? Meus amados, meus irmãos, nessa oportunidade eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo de Deus, estamos de volta em mais uma edição do nosso programa semanal, que é uma ferramenta de pesquisa, que é também, com certeza, um instrumento para abençoar a vida de professores, superintendentes, diretores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus amados, meus irmãos, estamos de volta. Dessa vez nós queremos trazer mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista da PEC. O livro que nós estamos estudando é o livro de Atos dos Apóstolos até os confins da terra. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 6, já com base no capítulo 8 e 9. Então, o tempo passa muito rápido, parece que foi ontem que nós estávamos começando a estudar o primeiro capítulo do livro de Atos. Hoje nós já estamos na sexta lição, no capítulo 8 e 9, com o tema O Espírito Sopra aonde quer. E eu quero te convidar, acompanhe comigo o nosso textuário que diz: um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Atos capítulo 8 e versículo 26. Então, meus amados, meus irmãos, diante do textuário nós já temos uma breve introdução acerca do que nós vamos ver nesta aula de hoje. Com base no capítulo 8 e o capítulo 9, nós vamos ver que a lição de hoje ela vai falar sobre a conversão, tanto dos samaritanos como a do próprio etíope que Felipe prega para ele, e depois o capítulo 9 vai iniciar falando da conversão do apóstolo Paulo ou Saulo. Então a lição de hoje ela vai ter como ponto de partida acerca das conversões desses três personagens, vamos dizer assim, porque Samaria é o primeiro ponto, o etíope o segundo ponto e o terceiro ponto sobre a de Saulo. Tudo isso com base no capítulo 8 e capítulo 9 do livro de Atos. Eu te convido agora a acompanhar comigo a nossa verdade prática que diz: a maravilha de todo avivamento não é a natureza extraordinária das pessoas ou seus métodos, mas o Espírito de Deus que as usa. Essa verdade prática, ela como sendo o âmago da nossa lição, ela nos informa que não são os métodos, não são, quem sabe, o conhecimento que convence as pessoas acerca do juízo, acerca do pecado, acerca da justiça, mas é o Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa as pessoas, assim como nós vamos ver aqui que ele usou Felipe. E a gente precisa entender que o poder de manifestar através do Evangelho na vida daquele que crê não está nos métodos, porque o Espírito Santo, Deus, ele não usa métodos, ele usa homens. Então nós já temos que sair já bem abalizados acerca desse assunto. Antes de nós passarmos a nossa introdução, eu quero lhe convidar mais uma vez a acompanhar os objetivos da nossa lição. São três objetivos. O primeiro, testemunhar pessoalmente de Jesus. O segundo, depender do Espírito Santo para alcançar os perdidos. E o terceiro, crer no poder do Evangelho para salvar e transformar. Então, os objetivos, ele é como que se fosse o nosso termômetro na sala de aula. Nós temos que nos abalizar por esses objetivos, porque eles devem ser direcionados à classe, eles devem ser aplicados. Então, nós não podemos perder de vista esses objetivos. Cada um desses objetivos, claro, eles têm um momento na lição para serem aplicados. Um no ponto primeiro,
o outro no ponto 2 e o terceiro no ponto terceiro. Então, nós já saindo bem objetivos acerca desses objetivos, com certeza a nossa aula ela terá êxito, com certeza a nossa aula ela irá ajudar a melhor compreensão dos nossos alunos. Então, querido professor, não deixe de apresentar, de trabalhar em cima desses objetivos, porque é esses mecanismos que a revista dispõe para nós, que nos ajuda a termos essa interação entre aluno e professor, professor e aluno. Vamos passar agora para a nossa introdução. É bem pequena e eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim: o mártir de Estevão foi apenas o início da violenta perseguição que se seguiu, conduzida por Saulo. Como resultado, ao invés de enfraquecer a igreja, se espalha. Veremos isso ao estudarmos o capítulo 8 e 9 de Atos. Perceba, meus amados irmãos, que a gente falou que no capítulo 4 de Atos, Satanás ele investe a primeira tentativa, que foi a perseguição. Capítulo 5, ele investe uma segunda tentativa, que foi a infiltração. E no capítulo 6, ele já vai com a terceira tentativa, que foi a distração. Mas tudo isso o Espírito Santo deu luz, deu sabedoria aos apóstolos e eles superaram todas essas tentativas, todas elas foram frustradas. E o interessante é que cada tentativa que Satanás se levantava para parar o crescimento da igreja, o Espírito Santo transformava aquilo em bênção para a igreja. Perceba que na perseguição, os discípulos eles não acharam ruim ser perseguidos, pelo contrário, eles se alegraram, eles ficaram felizes por ser perseguido em nome de Jesus. E as pessoas às vezes quando olham para o capítulo 8 e o capítulo 9, aonde o evangelho chega em Samaria, as pessoas acham que Felipe estava fugindo de Jerusalém, Felipe estava se escondendo. Na verdade não era, Felipe estava alegre de sair de Jerusalém para os confins do mundo, para anunciar o evangelho, e sabia que ia ser perseguido, mas ia com alegria no coração, porque todos os discípulos se alegraram em ser perseguido pelo nome de Jesus. A segunda infiltração é que aonde foi aquele casal que se infiltrou na igreja querendo plantar corrupção, ali eles foram e serviu de exemplo para que ninguém mais ousasse ter uma atitude como aquela. E de uma certa forma a gente entende que aquilo contribuiu de uma forma positiva. O Espírito Santo ele reverteu aquela tentativa de Satanás de se infiltrar dentro da igreja para que a igreja ela crescesse pura, para que ela continuasse a sua missão de uma forma autêntica e verdadeira. E ainda na terceira, quando Satanás ele investe na terceira tentativa, que era barrar os apóstolos, fazer com que os apóstolos ficassem distraídos e não pregassem mais a palavra, a gente vê que o diaconato nasce. O diaconato ele é instituído. E a gente percebe que a igreja ela viveu aquele versículo de Romanos 8 e 28, onde diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que a igreja primitiva, cada tentativa que o diabo queria implantar contra ela, ela saía vitoriosa, porque era o Espírito Santo que estava como mentor, era o Espírito Santo que estava direcionando todos os passos da igreja. E quando a igreja ela começa a investir na evangelização, no ensino, na pregação, na oração, a gente percebe que essa igreja ela consegue cumprir esse propósito em um período de tempo muito curto. Ela incendiou todo o Império Romano, todas as cidades que faziam parte do Império Romano com a mensagem do Evangelho, que era o poder de Deus e transformação para a vida daqueles que aceitassem, que crescem nesta palavra. Então a nossa introdução, ela traz para nós essas informações acerca do capítulo 8 e do capítulo 9. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre conversão dos samaritanos. Aqui eu quero ler a introdução do ponto que diz: a perseguição faz
com a igreja aquilo que o vento faz com a semente: espalha e aumenta a colheita. Curioso que a palavra traduzida por dispersos significa espalhar semente. Perceba que a analogia ou o contraste que o nosso comentarista ele faz com a perseguição, ele compara com o vento. O vento ele tem um papel importante no reino vegetal. O vento ele é responsável por espalhar, por disseminar várias sementes de árvores que é soprada para muito longe, ali nasce, ali cresce, ali frutifica e vai formando, né, ali umas árvores novas por causa do vento. Então a perseguição em Jerusalém, na igreja mãe, foi desta forma. Ela, ao invés de parar a igreja, pelo contrário, ela foi com que o povo que servia a Deus naquela igreja se espalhasse por todas as partes, anunciando as boas novas, anunciando o evangelho. E aí foi o ponto de partida para Samaria. E depois que o evangelho chega em Samaria, parece que as portas são abertas para todas as regiões do mundo. Perceba que Lucas ele registra, capítulo 8, o evangelho chegando em Samaria por meio de um diácono conhecido por Felipe. E depois, capítulo 9, já vai relatar acerca da conversão do apóstolo Paulo, aonde ele vai ser o apóstolo dos gentios. O primeiro tópico desse primeiro ponto fala avivamento em Samaria. Presta atenção agora comigo aqui no versículo que o comentarista ele coloca como base para esse tópico. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe Cristo. Perceba que o que Felipe fazia era só anunciar o evangelho. Perceba que Felipe ele é um dos 7 diáconos que foi escolhido, e a gente presenciou isso na lição passada. E Felipe ele não era um judeu puro, ele era um daqueles que é considerado helenista, né? Ele era um dos 7 helenistas que foram consagrados ao diaconato, ao servir as mesas. Então esse helenista por nome Felipe, ele agora sai anunciando a palavra em Samaria. E Felipe não chega lá fazendo milagre, Felipe não chega lá fazendo o morto reviver, Felipe não chega lá orando pelas pessoas e elas começam a andar, os surdos começam a ouvir, os cegos começam a enxergar. Não, Felipe ele chega só com a mensagem, só anunciando que Jesus ressuscitou ao 3º dia e está à destra de Deus. E essa mensagem ela foi bem recepcionada pelos samaritanos. A gente percebe que Felipe, porque ele tinha uma palavra poderosa, uma palavra segura, uma palavra fiel, ele agora, a cidade toda, para ouvir. A história vai dizer que a cidade fechava as portas e se reunia ao redor de Felipe só para ouvir a mensagem do evangelho. Perceba que essa mensagem ela gerou impacto a ponto de muitas pessoas importantes da cidade de Samaria, como um mágico, aqui ele vai se converter por meio da mensagem de Felipe. E a gente percebe que Felipe ele era uma pessoa humilde, mas que tinha e que zelava pelo relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem direcionava Felipe a falar, a anunciar, a pregar o evangelho. O nosso texto aqui continua dizendo: chegou a vez dos samaritanos serem alcançados. Felipe é escolhido pelo Espírito Santo para lhe pregar a palavra, cumprindo Atos 1 e 8. Perceba que aquele versículo de Atos 1 e 8, onde as pessoas iam ter que ficar em Jerusalém até ser revestidas de poder, depois eles saíam a anunciar o evangelho, a começar em Jerusalém, depois Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. A gente percebe que Felipe foi o escolhido para entrar em Samaria anunciando o evangelho. E o interessante é que a cidade inteira se converteu por meio de Felipe. A gente percebe que a comunidade dos samaritanos ela era uma comunidade que ela era mestiça, ela não era pura, não era judeus puros, porque em 732
houve essa mistura. Um rei da Síria veio, invadiu Samaria, levou cativo todos os moradores ali, espalhou em muitas nações e trouxe das outras nações e jogou em Samaria. Então cresceu ali uma raça mestiça, uma mistura que teve entre ali os samaritanos de sangue e aquelas pessoas que vieram de outras nações. Então essas pessoas elas eram ignoradas, por parte dos judeus, e da mesma forma os samaritanos ignoravam os judeus porque eles não aceitavam eles como pessoas que serviam ao mesmo Deus. Então havia essa rincha, havia essa desavença entre esses dois povos. E a gente percebe que aqui em Samaria a gente entende que o evangelho é para todos, independente da pessoa ser da Judéia, da Galileia ou ser um samaritano. O evangelho de Jesus é para todo ser humano, é para toda a humanidade. A gente percebe isso aqui nesse primeiro tópico. Para concluir aqui esse comentário desse primeiro tópico, eu quero ler o último parágrafo que diz: o que deixa frutos é a consistência do evangelho, é a pregação da mensagem bíblica. O comentarista ele conclui esse tópico dizendo que esse evangelho que nós vemos nos nossos dias, o evangelho das facilidades, o evangelho sem cruz, o evangelho da coroa sem espinhos, o evangelho de mar de rosas, aquele evangelho que só prega prosperidade, aquele evangelho fácil, que as pessoas às vezes se rendem, as multidões seguem. Esse evangelho, ele não gera fruto. Esse evangelho, ele não tem a marca da cruz, do sangue. Esse evangelho, ele é o evangelho só para aqui e agora. As pessoas que seguem esse evangelho, eles vivem apenas aqui e agora. Eles não têm uma visão clara acerca da eternidade. Eles não estão guardando o seu tesouro na eternidade, mas estão apenas servindo aqui. Então, a mensagem verdadeira é a mensagem do evangelho, aonde ela é pregada. Aonde ela é pregada, a doutrina ela é ensinada. Aí sim gera cristãos verdadeiros, aí sim gera cristãos na palavra. Então vale a pena nós como professores, nós como superintendentes, continuarmos anunciando e ensinando a palavra de Deus nos nossos cultos de doutrina, nas nossas escolas bíblicas dominicais. O tópico de número 2 fala uma mensagem irrecusável. Perceba que esse tópico, ele nos informa que essa mensagem não tinha como recusar. Primeiro, porque se recusa a mensagem, está recusando o autor da mensagem. Perceba que uma pessoa, quando ela não aceitava Jesus, ela diretamente estava desprezando quem lhe enviou, que era Deus. Então, da mesma forma é o evangelho. Uma pessoa que diz não ao evangelho, ela está recusando Jesus, o sacrifício de Jesus, o próprio Deus e a pessoa do Espírito Santo. Então, essa mensagem do evangelho, ela é irrecusável. Ela é uma mensagem que ela é digna de toda aceitação. Ela é para ser pregada a tempo e fora de tempo. E as pessoas que ouvem essa mensagem têm a oportunidade de ouvir. E depois ela recusa essa mensagem. Ela não quer Deus. Ela não quer vida eterna. Eu destaquei aqui também um ponto aqui, o último parágrafo, que diz assim: ele é comissionado por Deus. Rejeitar a mensagem não significa apenas rejeitar o mensageiro, mas rejeitar a autoridade real por trás do arauto. Perceba que uma pessoa, quando ela diz não a um convite do evangelho, essa pessoa ela não está simplesmente recusando a quem lhe está pregando, a quem está lançando o convite, mas a autoridade que está imposta sobre aquela pessoa, que é uma autoridade divina dos céus. Aquela pessoa, quando ela faz o convite para que a outra pessoa venha aceitar Jesus, essa pessoa que fez o convite, ela é direcionada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está a falar com aquele que não tem Deus por intermédio desse instrumento, desse canal. Então, meus irmãos, quando nós falamos de Jesus, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Nós somos instrumentos
de Deus. É isso que nós precisamos entender. O tópico de número 3 fala Simão o Mágico. E o primeiro parágrafo desse tópico diz: mais uma vez em Atos vemos o dom do Evangelho sendo confundido com dinheiro. Havia em Samaria um homem chamado Simão, que alegava ser alguém de grande importância, o qual ganhou notoriedade e respeito entre os samaritanos. Perceba que o contexto onde esse mágico Simão ele aparece é um contexto que diz e que nos informa que o Evangelho chega em Samaria e Felipe prega e as multidões aceitam, e esse aqui ele vai na rede. Ele aceita esse convite, mas ele não aceita com uma convicção verdadeira. Ele vai por causa da influência, porque ele vê que Felipe ele tem uma certa autoridade e ele queria aquela autoridade para si. Então, quando a igreja ela está reunida em Samaria, já tem muitas pessoas convertidas, Felipe vai em Jerusalém e informa que o trabalho lá está crescendo. Então os apóstolos saem de Jerusalém, vêm em Samaria, impõem as mãos sobre a igreja de Samaria, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, falam em outras línguas, e Simão, o mágico, o feiticeiro, de longe, olhando, fica só observando. E vê que quando o apóstolo Pedro impõe as mãos, desce poder sobre o povo. E aí ele fica, se eu tivesse esse poder, se eu conseguisse esse poder, eu ia ser notório outra vez nesta cidade. Eu ia ganhar muito dinheiro. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de Pedro e dos apóstolos e diz: dá-me desse poder. Me ensina como utilizar esse poder, em troca eu dou dinheiro para vocês. E aí Pedro exorta ele, Pedro repreende ele naquele momento, dizendo que ele não tinha parte naquele negócio e que ele ia se perder com o dinheiro dele, ia ser condenado e lançado para longe de Deus. E aí ele confessa que precisava que Pedro intercedesse por ele, que ele tinha se arrependido e que aceitava verdadeiramente a mensagem do Evangelho na sua pureza. E ali ele se converte verdadeiramente. Queria comprar, confundiu o dom de Deus com algo dos homens e achava que com dinheiro podia se comprar. Da mesma forma, nos dias atuais, irmãos, existem igrejas assim, existem pessoas assim, que estão fazendo essa barganha, que estão pregando por dinheiro, que estão ensinando por dinheiro, que só faz se receber. Não faz por amor, não faz como ele recebeu de graça. Ele só faz se alguém lhe pagar. Então é um erro e vai cair no mesmo pecado que esse Simão aqui também caiu. Vamos passar para o segundo ponto da nossa lição, que fala conversão do etíope. Nesse primeiro ponto a gente viu a conversão dos samaritanos. Agora nesse segundo nós vamos aprender um pouquinho sobre a conversão do etíope. Então, primeiro a introdução do ponto diz: Lucas prossegue no seu propósito de registrar a expansão do Evangelho. Agora vai mostrar como ele chega na África. Acima de tudo, fica claro que Deus é soberano na salvação. Então, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele vai nos informar agora a chegada do Evangelho na África, através do etíope, que era uma pessoa que veio a Jerusalém, estava ouvindo a mensagem, ele ficou muito empolgado com a mensagem de Jesus, está voltando para a sua terra, e o Espírito Santo, que convence o homem, chamou agora Filipe, para que Filipe se aproximasse de um certo caminho, e lá ele ia ter uma obra a fazer. E quando ele vê o carro, ele se aproxima, e o Espírito Santo fala com ele, para ele correr atrás do carro. E ali ele começa a evangelizar aquele etíope. E a gente percebe aqui no ponto primeiro, que a iniciativa de Filipe pregar para o etíope, e do etíope se converter, não foi nem de Filipe e nem do etíope, mas foi do Espírito Santo. O Espírito Santo é que sopra aonde ele quer. E naquele momento, ele queria soprar no coração do etíope, para o etíope levar as boas novas, o Evangelho para a África, para a sua terra natal. O primeiro parágrafo desse primeiro tópico diz: o Espírito Santo vai dirigindo cada passo para a salvação desse homem etíope. Primeiramente, convocando o pregador, através de um anjo,
O anjo convoca Felipe, mas não prega a eunuco. Então perceba que o Espírito Santo, ele tem uma personificação de um anjo, e vai a Felipe e diz para Felipe pregar para aquele etíope. Mas ele mesmo, o anjo, não prega. Mas Felipe é que tem essa honra. Então a responsabilidade é dos pregadores, a responsabilidade é nossa, igreja. Nós que somos igreja, que somos responsáveis para anunciar o Evangelho, não é os anjos. Os anjos, eles não têm essa liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, mas nós é que temos e que está sobre nós essa responsabilidade. Ainda um outro parágrafo que eu marquei aqui nesse ponto diz assim: o coração do eunuco era uma terra fértil, esperando a divina semente. Como é bom obedecer à direção de Deus. O comentarista, ele nos honra com essa frase, dizendo que o coração fértil, e quando tem um pregador obediente, algo acontece. O resultado é positivo. Almas são salvas. Pessoas se chegam a Jesus. Porque um coração que está sedento e uma obediência que o pregador tem, confiança na mensagem do Evangelho, dá certo. Agora, quando tem um pregador desobediente, alguém que não tem sensibilidade à voz do Espírito, esse alguém, ele não vai conseguir cumprir a missão, porque é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem usa o pregador. Vamos passar para o tópico 2, mas antes eu quero só deixar aqui essa frase que na nossa lição tem, de Max Lucado, que diz: Deus usará o que quiser para mostrar sua glória. Céus e estrelas, histórias e nações, pessoas e problemas. Com essa frase, eu entendo que todas as coisas Deus usa para abençoar o seu povo, para abençoar a igreja, para que a igreja cumpra a sua responsabilidade de anunciar, de fazer discípulos, de cumprir o seu ide aqui na terra. O segundo ponto aqui, e o segundo tópico diz um pregador obediente. E eu também fiz destaque aqui, quero ler com você, que diz: Felipe é o instrumento para Jesus Cristo se revelar àquele peregrino africano. Esse etíope representa muitas pessoas religiosas e sinceras, que leem as Escrituras e anseiam pela verdade, mas estão perdidas sem Jesus. Perceba que aonde tem um pregador obediente à voz do Espírito Santo, e as pessoas, assim como aquele etíope, que era religioso, tinha um coração aberto para as coisas de Deus, mas que estava perdido, o Espírito Santo usa Felipe para ir lá. Assim como aconteceu, capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio, o Espírito Santo fala a Pedro, Pedro vai lá e anuncia. E o que chamou a atenção na casa de Cornélio é que ele era um homem piedoso, uma pessoa que dava as ofertas, e a sua oração foi ouvida diante de Deus. Então essas pessoas que são boas, piedosas, mas que não têm Jesus, com certeza no tempo de Deus, no tempo certo, ela vai ter a oportunidade. E é bom que seja um bom pregador que esteja naquele momento, que seja uma pessoa obediente, que tenha comunhão com Deus, para ir ter essa oportunidade de anunciar. E ali algo sobrenatural acontecer, conversões acontecer, por meio da mensagem, por meio do pregador. Então, por isso que nós precisamos cada dia mais sermos fiéis à palavra de Deus, sermos obedientes à voz de Deus, porque assim nós conseguiremos dar fruto, assim nós conseguiremos frutificar. Então, querido professor, presta atenção, ensina isso para a sua classe, ensina a responsabilidade de um aluno ser obediente à voz de Deus, ser obediente à voz do Evangelho. Não deixe isso passar em branco. Aproveite essa oportunidade para falar sobre a responsabilidade nossa, de cristãos, de sermos obedientes ao Evangelho. Vamos passar para o ponto 3. Mas antes eu quero só dar uma pincelada, porque senão o vídeo se torna muito longo,
mas eu quero só dar uma pincelada no tópico 3, que fala sobre a alegria do salvo. E, em rápidas palavras, eu quero dizer para os irmãos que aquele etíope, depois que ele aceita a mensagem, ele sai, a história vai dizer que ele sai alegre, cantando, né, exaltando e adorando a Deus, até chegar na sua terra, porque ele recebeu uma alegria, a alegria da salvação. É a mesma alegria que Davi, lá no Salmo 51, ele pede para não perder. Ele pede para que Deus não tire essa alegria. Essa alegria que nós sentimos quando aceitamos Jesus, essa alegria, a alegria da salvação. A alegria da salvação é algo perene. Pode estar acontecendo o que tiver ao nosso redor, as tribulações, as turbulências da vida, as adversidades, as ondas soprarem, os problemas surgirem, mas a alegria, ela está presente dentro de cada crente. Então, isso nós precisamos ter em mente. Vamos passar agora para o terceiro ponto, conversão de Saulo. Aqui já é capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23, vai falar sobre a conversão de Saulo. Quem era Saulo? O primeiro tópico. O segundo, sua conversão. E o terceiro, o perseguidor perseguido. Quem era Saulo? Saulo era um judeu que nós podemos até dizer que ele era de uma certa forma helenista, porque ele era judeu de pai e mãe, mas ele nasceu em Tarso. Ele era judeu de pai e mãe, da tribo de Benjamim, e ele nasceu em Tarso. Tarso não era uma província romana, né, greco-romana. Então Saulo nasceu lá, e só que ele veio ainda muito jovem estudar em Jerusalém, na escola aonde Gamaliel era o mestre, era um dos maiores mestres, e ali Saulo ele estudou, se formou como fariseu zeloso pela lei. Ele fez parte do Sinédrio, que era um conselho, né, de pessoas letradas, de pessoas importantíssimas, aonde esse conselho ele julgava as causas ali do povo judeu. Foi esse conselho que condenou Jesus. Foi esse mesmo conselho que condenou o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, Estevão. Então esse conselho, ele tinha membros de duas seitas diferentes, tanto os fariseus como os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, já os fariseus acreditavam. Era um conselho formado por esses dois tipos de grupo. Quem eram os saduceus? Os saduceus, a maioria era sacerdotes do templo, eram as pessoas mais abastadas financeiramente. Já os fariseus eram aqueles que cuidavam, que era aqueles que ensinavam através do exemplo, das suas vestes, né, que o que nós chamamos de as pessoas que vivia, né, sempre usando, né, ou querendo se mostrar que eram santos, né, mas na verdade eles eram como um túmulo calhados, né, pintados só por fora, mas por dentro tinha podridão. Ou seja, eles eram pessoas que até hoje é conhecido alguém que é chamar alguém de um nome mais assim, falso, chama de fariseu, porque eles falavam uma coisa, mas a vida prática deles eram outras. Ou seja, eles colocavam os preceitos humanos na frente dos princípios da palavra de Deus, nos princípios da lei. Eles achavam que os preceitos dele eram autorizados por Deus, e aí é onde eles erravam. Então Saulo, ele era pertencente a essa seita dos fariseus e também fazia parte desse conselho que era o Sinédrio. Então Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. Nós vamos agora passar para o tópico de número 2, que fala sua conversão. A conversão de Saulo é algo lindo demais, surpreendeu a própria igreja. Deus é assim em sua natureza. Em vez de punir e matar, e elimina a perseguição, salvando o perseguidor. Quanta graça, né? Perceba que o que Deus faz foi algo sobrenatural, foi algo que acredito que ninguém na igreja estava esperando. Ninguém na igreja de Jerusalém esperava uma obra tão graciosa como aquela.
aquele que perseguia os crentes, que fazia com que os crentes negassem a Jesus, ou ele matava. Ele fazia as pessoas blasfemarem, ou ele matava. Ele perseguia. Ele procurou pessoas em toda a Judéia, cessando ali a Judéia. Quando ele não achou mais nenhum crente na Judéia, ele partiu agora para Damasco, na Síria. E foi aonde o Senhor o encontrou. O Senhor marcou o encontro ali, o encontrou no caminho de Damasco. E ali foi aonde ele teve a transformação da sua vida. Foi aonde ele aceitou o Evangelho. Então a gente percebe que esse Saulo, ele teve um encontro com quem era a cabeça, ou é a cabeça da igreja. Ele teve um encontro com o Senhor. E o interessante é que Jesus, quando ele tem um encontro com Saulo, ele pergunta: por que tu me persegues? Ele não diz: por que tu persegues os crentes? Por que tu persegues a minha igreja? Não, por que tu me persegues? E ele diz: quem tu és, Senhor? E ali a gente percebe que o que houve ali foi um milagre que alcançou, aquele Saulo, e ele agora se torna uma nova criatura. Sai daquele encontro transformado. E agora, como ele perseguia, ele agora vai ser perseguido por causa dessa mensagem. Então, a conversão de Saulo para o cristianismo foi um divisor de águas. Existe o Saulo antes e existe o Saulo depois, ou Paulo. Então, a gente percebe que ali foi um divisor de águas tanto no cristianismo quanto na vida do próprio Paulo. Naquele dia em diante, a gente já ia conhecer um novo Paulo que dava a vida por causa do Evangelho. Vamos passar para o terceiro tópico, que diz o perseguidor perseguido. Diz assim: o homem que era o pavor da igreja se converte a Cristo, quando ia atrás de mais vítimas, e torna-se ele mesmo um perseguido. Perceba que o objetivo de Saulo não era encontrar a Jesus, mas era perseguir, era arrancar os crentes de dentro das casas, sair arrastando pelo meio da rua e levar para o matadouro. E matar e tirar a vida de muitos inocentes, porque ele julgava que estava fazendo em nome de Deus, fazendo em nome da sua fé, daquilo que ele acreditava. Mas na verdade ele estava perseguindo um povo que tinha dono. Ele estava perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja. E ali ele agora, como Jesus muda a história dele, ele agora, ao invés de ser perseguidor, ele vai ser também um perseguido, assim como ele perseguia o povo de Deus. Eu ainda marquei um ponto aqui que diz assim: por que me persegues, em vez de perguntar por que ele perseguia os crentes? Jesus toma as dores da sua igreja. Que choque deve ter sido para Saulo. Saulo, quem sabe, não acreditou no primeiro momento, quando Jesus usa essa expressão, perguntando por que ele está perseguindo. E ali Jesus fala para ele, dizendo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, a morte de Estevão já foi uma alfinetada no calcanhar de Saulo. Saulo ali, onde as vestes de Estevão foi jogado aos seus pés, ele já era um testemunho de que Saulo iria ter algo grande pela frente. E quando ele sai com esse objetivo, com as cartas na mão para perseguir, ele tem um encontro com o próprio Senhor. E ali o Senhor, ele está na frente da sua igreja, ele está a defender a sua igreja e transformar e salvar a vida de Saulo, numa nova criatura. E a gente percebe que essa conversão para o cristianismo foi uma das mais importantes, foi uma das mais notórias em toda a história do cristianismo. Por quê? Porque Saulo era perseguidor e agora ele se torna o maior bandeirante do cristianismo. Ele agora, como perseguido, ele se torna o maior exemplo de cristão em toda a história. Ele foi um que é conhecido como apóstolo dos gentios, porque fez viagens missionárias e saiu instituindo, abrindo o trabalho
E se não fosse Paulo, com a sua disposição, abrindo mão, renunciando tudo para viver o Evangelho, talvez a igreja não tinha alcançado até aonde ela já chegou. Porque foi uma pessoa que, depois que conheceu Jesus, ela se dispôs a viver o Evangelho. E é assim que nós devemos também seguir esse exemplo de Saulo. Vamos viver o Evangelho na íntegra, de uma forma imparcial, sem medir esforços. Vamos nos doar para o Evangelho. A aplicação pessoal diz: as conversões dos samaritanos, do etíope e de Saulo, provam que Deus quer salvar todos e que depende de nossa obediência para testemunhar e ir onde os pecadores estão. Quero agradecer a Deus por esse comentário e dizer a você que pela primeira vez está assistindo, se inscreve, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. Olha aqui na descrição do vídeo que a gente sempre deixa o material disponível para que você também tenha acesso, para que você acompanhe a lição juntamente com esta videoaula. Então não saia desse canal sem deixar um comentário, sem se inscrever no canal. E com certeza você também está sendo nosso parceiro nessa missão de anunciar as nossas lições bíblicas, de estar ajudando a professores, alunos, superintendentes, aquelas pessoas que usam essa ferramenta como um instrumento de pesquisa para auxiliar na sua aula. Então, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.